Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós somos o Centro Espírita Chico Xavier, em Portland, Oregon. Esse é o nosso encontro, onde nós fazemos um estudo das obras de Emmanuel, em especial a coleção Fonte Viva. E dentro da coleção Fonte Viva, a gente escolhe um capítulo específico para ser comentado. Hoje à noite, nós vamos estar conversando sobre o capítulo 102, intitulado O Cristão e o Mundo. Mas antes de darmos início à nossa conversa fraterna, vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, nos unindo com os mentores que cuidam do Chico Xavier, com os nossos anjos da guarda, pois nunca nos desamparam, pedindo a cada um deles para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Hoje, em especial, nessa passagem de Jesus que fala exatamente em relação a isso. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Amém. Bem, Emmanuel começa então com um pequeno trecho que ele recolhe do Novo Testamento. Nesse caso, ele pegou de Marcos, capítulo 4, versículo 28, que é Jesus conversando com os apóstolos na praia e contando as historinhas dele. E a gente vai falar um pouquinho aí dessa passagem bíblica, mas fala assim: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Então, começando aqui, o que Emmanuel está falando para nós aqui? Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. E a gente vê que muitos dos sábios, eles realmente vão até a natureza para trazer os exemplos para a gente, né? Porque nesse mundo em que a gente corre, corre tanto, faz 5 coisas ao mesmo tempo, a gente quer tudo para ontem, e muitas vezes a gente se esquece que a hora que a gente planta uma semente de maçã, quanto tempo demora até a gente ter a nossa macieira repleta de maçã? E aí ele continua: a erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Eu coloquei isso em rúbrica porque a gente está rodeado hoje por pessoas, por pensamentos, por informações, por vibrações que são muito antagônicas, né? A gente vive num mundo que está cheio de conflito e que é muito fácil a gente, mesmo com boa vontade, com desejo de fazer as coisas certas, de estudar, de crescer, de nos melhorar, a gente continua dando conta do recado, né? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado, na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lado onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir,
dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar a natureza. Resta ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. Emmanuel, quando ele escreve os livros, ele normalmente coloca pertinho dos capítulos conteúdos semelhantes, né? E nesse caso a gente está vendo aí esse despertamento consciencial de nós cristãos. Esse capítulo 4 de Marcos, escolhido por Emmanuel, e a gente tem que entender que é Jesus falando, tá? Nesse caso não é o apóstolo Marcos falando. Esse capítulo 4 está falando da semente. Algumas das parábolas que a gente conhece, como a do semeador ou a da semente de mostarda, são muito famosas. Essa parábola, essa historinha que Jesus contou, é bem curtinha e ela só está aí no Evangelho de Marcos. A gente ouve a voz de Jesus, né? Eu ouvi a voz de Jesus quando eu estava lendo essa passagem, essa interação de Jesus com os discípulos, esperando que eles ouvissem os seus ensinamentos e, principalmente, compreendessem e vivessem esses ensinamentos. E a gente tem que lembrar que nós somos esses trabalhadores da última hora, né? Então, Jesus está falando para os apóstolos, e além dos apóstolos, lá na praia, né, no Mar da Galileia, estavam também outras pessoas escutando a historinha que ele estava contando, né? E ele usava desse artifício das parábolas, a gente lembrando, porque as pessoas com quem ele falava, eles eram muito simples, eles não tinham escolaridade, passavam fome, era um povo sofrido por pobreza, por opressão. E Jesus entendia os limites deles e tentava ensinar de acordo com a capacidade de compreensão de cada um, né? Mas em todas as parábolas, a gente vai ver é, esse cunho moral que Jesus trazia. Então, quando ele está conversando com os apóstolos, e eu peguei do verso 26 até o 29, que é exatamente essa conversa específica, né? Como eu falei, capítulo 4 só fala da semente, mas entre 26 e 29 é essa historinha específica. E a gente vê duas coisas interessantes. A primeira, que vocês vão perceber, é que Jesus tem uma expectativa maior em relação aos discípulos. Isso é um chamamento para nós. Não que a gente possa aí esperar que nós sejamos apóstolos. Não dá para querer comparar com Pedro, com Paulo, com João. Não, a gente está longe dessa força de vontade e plenitude que eles tiveram. Mas nós somos aqueles trabalhadores da última hora. A gente já sabe o suficiente do conteúdo evangélico, a gente já estudou o espiritismo o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Se a gente faz escolhas erradas, é porque a gente ouviu, mas não escutou. A gente simplesmente não entendeu. Ou se entendeu, resolveu continuar fazendo errado. A outra coisa é a gente percebe a dúvida dos apóstolos em relação ao que ele estava querendo dizer. Então, mesmo para os apóstolos, ele fala: Poxa, mas vocês é que tinham que entender o que eu estou falando, vocês não estão entendendo? Mesmo para eles era difícil, né? Voltando a 2000 anos atrás. A gente tem aí a ajuda de Kardec, que tira o véu da letra do Evangelho, a gente tem a ajuda de Emmanuel, de André Luiz, que tiram o véu da letra do Evangelho para conseguir mesmo esmigalhar. A gente vê, nesse caso, a gente está falando de uma passagem do quê? De 10 palavras, e em 10 palavras, Emmanuel construiu um parágrafo inteiro, né? Então, nessa passagem, e eu resolvi copiar a passagem porque eu acho que é importante a gente pensar junto aqui. Fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão.
Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Qual que é a simbologia dessa semente, né? Por que ele está falando que a gente fica recebendo essa semente o tempo inteiro, de dia e de noite? Essa semente é a palavra, a mensagem de Jesus. E a gente fala a palavra e ele fala nesse capítulo de Marcos que a semente é exatamente essa palavra, mas Jesus ensinou muito mais por exemplo do que por palavras, né? E a gente sabe o impacto do nosso exemplo com aquelas pessoas que convivem conosco. Para aqueles que são pais, a gente sabe o poder, né, daquilo que a gente faz sendo muito mais forte, impactante do que aquilo que a gente fala, a forma como a gente faz as pessoas se sentirem. Esse exemplo é o que Jesus estava falando, né? No caso de Jesus, como ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, como a Lúcia comentou, Jesus foi o único espírito encarnado aqui na Terra de esfera crística, o único que não teria mais o perigo de errar, entre aspas, né? Então, quando a gente está fazendo estudos como esse, ou estudo dos livros da codificação, a gente está aumentando nossa capacidade de entendimento dessa mensagem de Jesus. Então, esse estudo é muito importante, porque muitas vezes a gente recorre para o Evangelho quando a gente está sofrendo, quando a gente está sozinho, quando a gente está com dor, quando aconteceu alguma coisa muito difícil na nossa vida. Seja uma doença, a morte de um ente querido, enfim, a perda de um emprego. Mas é aí. A gente está usando aí o evangelho como band-aid. Quando o evangelho não é só para ser band-aid, o evangelho não é só consolo. O evangelho é instrumento de transformação para cada um de nós. É o convite de Jesus para a nossa transformação, né? Por isso que ele fala: vocês têm ouvido de ouvir, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo o convite que está sendo feito, né? E a gente só sabe se a gente está entendendo esse convite se a gente estiver frutificando. Porque se não estiver saindo o fruto daquilo que a gente está aprendendo ou participando, se eu participar de 10 encontros, estudos, e escrever livros, e ir em todas as reuniões possíveis e imagináveis, mas se eu não conseguir colocar amor dentro da minha vida e caridade nos meus atos, eu não me transformei. Esses são os frutos. É disso que ele está falando, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa transformação da gente. E Emmanuel deixa claro que nós somos ainda esse talinho pequenininho de milho. Passar um vento mais forte, soprou, tirou, acabou, né? Então, ele fala: ninguém julgue que é fácil ser chegar nesse certificado de elevação espiritual. Jesus não está esperando que a gente vire aquela espiga que está dando milho para todo mundo de uma hora para outra, numa encarnação, né? Ele estava querendo mostrar que a natureza obedece a um processo, que antes de vir o milho, teve a semente que germinou, né? Que cresceu, que teve alguém que cuidou dessa plantinha. Essa plantinha, para crescer, para virar um pé de milho, né? Ela precisou de, de água, de solo fértil, de amor, de tirar as ervas daninhas. Esse é chamado o trabalho da reforma íntima para gente. Esse capinar, esse aguar, esse colocar do lado de fora para pegar sol, né? Então, para a gente poder falar que a gente recebe um título de elevação espiritual, é claro que para cada um de nós demora um tempo diferente, né? Para algumas pessoas, passar por um câncer faz com que aquela pessoa tenha mais amor à vida, tenha um despertamento consciencial grande. Outras pessoas passam por um câncer e querem abandonar a vida.
mesma doença, experiências completamente diferentes. Isso é um pouco até da palestra que eu vou estar fazendo sábado de manhã, falando de espiritismo e doença autoimune. O nosso comportamento é fundamental, a nossa escolha. Jesus falava do mármore do amor e do cisel da boa vontade. Se a gente não tiver esses dois instrumentos, colocar o amor em ação, se eu não tiver boa vontade, porque muitas vezes eu tenho boa vontade para um monte de coisa. Tenho boa vontade para cuidar do marido, da esposa, da casa, dos filhos, do trabalho. Eu fico até meia-noite, 2 da manhã, fazendo apresentação. Acordo às 6 horas para fazer ginástica. E a boa vontade com Jesus, né? Se a gente for refletir um pouco, né? Quanto tempo será que levaria para a gente receber um certificado desse? Quantas vidas? Depende da nossa boa vontade. Eu estava comentando outro dia de Emmanuel que em uma encarnação na época de Jesus era um senador romano que teve a coragem de mandar matar a esposa dele e na reencarnação seguinte ele foi um escravo e teve uma transformação tremenda na sua personalidade. Então, em uma encarnação, a gente viu uma evolução muito profunda de Emmanuel. Claro, as condições eram diferentes, né? Na encarnação como senador, ele tinha aí uma vida abastada, um poder nas mãos, enfim, e não soube usar bem a situação que ele estava. Como escravo, ele teve que trabalhar sua humildade e ele cresceu e evoluiu muito mais, né? É uma escola. A Terra, a encarnação, é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Se a gente pensar quantos anos leva para receber um certificado de um médico, ou de um engenheiro, ou de uma enfermeira, ou de uma psicóloga. E se você resolver fazer um mestrado depois? E se você resolver fazer um doutorado depois? E se você resolver fazer um pós-doutorado depois? Quando a gente fica pensando em cientistas que pesquisam a cura de doenças complicadas, ou de soluções matemáticas e equações que expliquem de onde veio o universo e para onde vai, eles estudam a vida inteira. Então, nós queremos chegar nessa elevação como Jesus, como modelo, ele tem que ser inspiração. Ele tem que seguir, servir para a gente como alguém para a gente olhar, a nossa estrela norte, mas sem a gente desanimar. E sem a gente desanimar daquelas pessoas que nos rodeiam, né? Porque, como a gente comentou, o talo ainda está longe da espiga, a gente é o talo. Então, nós ainda somos muito frágeis nas mudanças ao nosso redor. A gente está bem, está feliz. Aí chega o nosso cônjuge batendo o pé, chutando a parede, gritando com o cachorro. O que que acontece com a gente? Pronto, minha paz já foi embora. Eu estava tão felizinha aqui, estudei o dia inteiro, né? Paz e amor. Mas a gente ainda está muito suscetível a essas puxadinhas de tapete que a gente recebe todo dia. E a nossa fragilidade como espíritos imperfeitos que somos, reflete no nosso dia a dia, na nossa vida, né? As pessoas com quem a gente convive, as leituras que nós fazemos, as músicas que nós ouvimos, os lugares que nós vamos, o alimento espiritual que a gente se alimenta todo dia, né? Isso que eu acho que é outra coisa para a gente, quando a gente pensa em reforma íntima, nessa transformação de nós como cristãos, vem junto. Porque de repente, eu andar com aquelas pessoas que eu andava antes, para ir para as baladas, para ficar até as 4 horas da manhã, bebendo um monte, já não tem mais sentido. Eu ficar correndo só atrás de dinheiro e de poder e de ter mais, perde o sentido, né?
Mas para muitos daqueles que estão convivendo comigo, podem olhar para mim e falar assim: puxa, mas o que aconteceu com você? Sem graça, né? E tentam trazer a gente de fora. É só pensar alguém que está tentando deixar de beber, ou alguém que está tentando deixar de usar droga. A dificuldade que é de sair desse ninho, do efeito manada, da tribo. A gente tem que mudar de tribo. Isso é muito difícil, né? Emmanuel continua aqui. Que enquanto a gente continua vivendo o mundo, a gente tem que procurar viver aqui, mas sem ser daqui. Mas quando a gente faz essa transformação, a gente fica visível às críticas dos outros, né? Muitos de nós já pode ter escutado, poxa, mas você não é espírita? Como é que você está fazendo isso? Que tipo de espírita é você? Você não sabe que não pode falar mal dos outros? Você não sabe que tem que perdoar os outros? Você não sabe que tem que fazer caridade? E aí muitas vezes a gente se fecha, fica acanhado, tem vergonha, né? Mas essas pessoas, muitas vezes elas enxergam o cisco no nosso olho sem enxergar a trave dela, justamente porque incomoda muitas vezes a nossa mudança. Quando a gente começa a nos modificarmos, modificar a nossa conduta moral, por exemplo, eu não quero mais falar mal dos outros. Eu não quero mais ficar fazendo rodinha de fofoca. Eu não vou mais falar palavrão. Nossa, mas virou santa agora, né? O que aconteceu? Você não é santa. A nossa evolução é gradativa. Talvez eu consiga não falar mal dos outros 2 vezes por semana, ou talvez eu prometa para mim, na segunda-feira eu não vou falar mal dos outros, né? Na terça-feira eu vou ter paciência com meu marido. Na quarta-feira eu não vou brigar com meu chefe. E a gente começar devagar e ter paciência e amor para conosco, né? A gente começar a nos preocupar com a nossa saúde física e mental. Sair do terra a terra, mesmo que os outros não entendam aquilo que a gente está fazendo, não compreendam o esforço, porque mudar é difícil. Se a gente quiser saber como é difícil, é só falar para cada um de vocês: amanhã não comam mais nada de açúcar, nada, nem frutose, nem fruta pode mais, nem batata, porque vai virar açúcar depois. Qual vai ser a dificuldade de cada um de nós? Que temos aí, sei lá, 50 anos de uso de açúcar quase que diariamente. Imagina a modificação desses vícios de passado que nós trazemos aí enraigados dentro de nós por vidas e vidas e vidas, né? Mas para quem está de fora, como Emmanuel está falando, a nossa mudança incomoda. E as pessoas prestam atenção. As pessoas começam a olhar, a seguir, a verificar as mínimas coisas que a gente está fazendo. É só pensar uma pessoa, por exemplo, como o Divaldo Franco, como um Chico Xavier, como o Haroldo Dutra Dias. Essas pessoas não podem fazer uma coisa errada. A boa conduta incomoda aquelas pessoas que não estão prontas para a renovação espiritual, que não estão prontas para a sua reforma íntima. Aí Emmanuel continua. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, mas é uma folhagem promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já lhe exigem voo supremo sobre as misérias humanas. Nós ainda estamos grudados na Terra. Infelizmente, nós estamos num planeta de expiação e provas. Os habitantes de um planeta de expiação e provas são espíritos ignorantes. Todos nós somos espíritos ignorantes.
Estamos daí dentro de um delta, alguns melhorzinhos, outros piorzinhos, mas tá todo mundo igual. A gente ainda não está pronto para assar esse voo mais alto. Mas isso não significa que nós devamos desistir. Isso não significa que a gente tem que andar para trás. Não, a gente já sabe. A gente já tem o roteiro, a gente já tem o modelo, a gente já tem a cartilha, né? E Jesus mostrou para a gente qual é esse processo, né? Ele falou para nós. Então, a gente começa como o talo. O que que é o talo? E a gente começa a refletir sobre as nossas escolhas. Tá bom, tá ruim. Isso me faz bem, isso me faz mal. Aí depois a gente vira espiga. Quando a gente começa a virar espiga, a gente começa a pensar, eu vou mudar o meu comportamento aqui, eu vou fazer reforma íntima, eu vou mudar as minhas companhias, as minhas atividades. E depois a gente vira o grão que alimenta, o grão que é o fruto do amor ao próximo, né? E aí a gente vira aquele alimento espiritual com palavras, com atos. Quantas vezes a gente não vê pessoas, não convive com pessoas que a gente pensa, nossa, só de chegar perto daquela pessoa eu já me sinto bem. Sinto uma paz, é tão bom estar perto daquela pessoa. Eu chego tristinha, murchinha, sempre tem uma coisa boa para falar. Apesar de estarmos ainda mergulhados na nossa ignorância, nós temos essa aspiração de subir. Por quê? Porque nós fomos criados para perfeição. Nós fomos criados à semelhança do Pai, de Deus. A lei divina está dentro da nossa mente, né? E a gente precisa conseguir arrebentar esse casulo das paixões inferiores. Então, quando a gente estiver recebendo críticas, quando as pessoas estiverem amolando a gente, né, cobrando comportamentos que a gente ainda não consegue ter, porque eu ainda tenho apego à matéria, porque eu não consigo perdoar o próximo, porque eu ainda falo mal do meu vizinho, da minha sogra, da minha mãe, do meu irmão. Vamos nos lembrar que a gente ainda está como aquele passarinho frágil, né? Que a gente não pode querer trair o tempo, que eu coloquei um monte de semente, depois um monte de frutinha, que saiu de um monte de árvore, mas que demorou anos. Aquela uva para chegar na mesa daquele jeito demorou anos, desde a plantação da sementinha. Ninguém pode trair o tempo ou enganar a sequência, pular a sequência da natureza. Então vamos respeitar isso na gente, sem desanimar, com vontade de crescer, com vontade de nos melhorarmos, de ser pessoas boas, por quê? Porque isso faz bem para nós, isso é saúde. Hoje, como eu comentei, a palestra que eu estou preparando para sábado, eu estava vendo no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, ele fala que o fazer o bem, que a caridade cura as nossas doenças físicas. Eu vou repetir. A caridade cura as nossas doenças físicas, que a qualidade do nosso pensamento modula a ação das nossas células. E eu não estou falando de gripe, eu estou falando de câncer. Eu estou falando de doenças que hoje não têm cura. Então, o nosso comportamento renovado, a sintonia com o bem, vai fazer bem para a gente e vai fazer bem para os outros. Quando a gente olha por uma borboleta, a gente se esquece de onde ela veio, daquela caterpillar feinha que ela era, né? E a dificuldade que foi para ela conseguir sair daquele casulo e tirar toda aquela gosma que ela tinha para conseguir voar. Ela teve que passar pela porta estreita. Se a gente tentar acelerar a porta estreita dela e fazer um cisquinho para borboleta sair, ela não vai conseguir voar, porque aquela cola, aquele grude, vai estar preso nas asinhas dela. Então, amemo-nos, tenhamos paciência com nós, conosco mesmos,
Continuemos aí perseverantes na nossa reforma íntima, no nosso crescimento, né? Sem desistir e sempre prestando atenção, lembrando das palavras de Jesus, que ele fala primeiro o talo, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Que Jesus nos abençoe. Então agora nós vamos para o passe e nesse momento eu convido a todos vocês que fechem os seus olhos físicos, respirem fundo, lembrando que a respiração é o contato com Deus. Os Vedas já falavam que o prana é esse ato de amor de Deus. Quando nós respiramos, nós modulamos nosso sistema nervoso, nós contamos para o nosso corpo que está tudo bem, nós diminuímos o nosso estresse. Então vamos nos sentir assim presentes nesse momento, agradecendo aos mentores amigos por essa oportunidade de estudo, esse encontro bendito, onde nós recebemos bênçãos espirituais infinitas, invisíveis. Nós nunca estamos sozinhos. A prece é aquele alicerce, é o nosso WhatsApp com o Pai. E hoje estamos aqui, Jesus. Você que nos disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, você estaria entre nós. Ouve o nosso pedido. Cuida das nossas dores físicas, das nossas dores morais. Fortifica, Mestre, o nosso desejo sincero de nos melhorarmos, de crescermos. Ajuda-nos na nossa transformação, no nosso voo mais alto. Ampara-nos, Mestre, para que nós sejamos sempre aqueles que levam a palavra amiga, o amparo, que estendem a mão. Ajuda-nos, Senhor, a ter otimismo dentro dos nossos corações, essa fé duradoura, a confiança no Teu amor e de um dia melhor. Envolve a cada um de nós aqui presentes nesse grupo. Ilumina os nossos lares, enchendo as nossas casas com amor e com paz. Protegendo o nosso lar de todo o mal. E se houverem, Senhor, entidades necessitadas de esclarecimento, de amor, de auxílio, de paz, que elas possam ser auxiliadas assim como nós estamos sendo elas amigas ou não. Ilumina nossa família, dai-nos força, coragem, fé, resignação, para que nós consigamos, Mestre, ouvir a Sua palavra, frutificar essa semente e poder ser, a partir de hoje, de agora, trabalhadores da Sua seara, onde quer que estejamos. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco.